No fim do século XIX, em uma pequena cidade do interior, Jéssica era a flor mais admirada de todas. Filha de um prancioso comerciante, sua beleza e graça eram notáveis. Com cabelos negros como a noite e olhos que refletiam as estrelas, Jéssica cativava a todos ao seu redor. Seus sonhos eram grandiosos, e ela ansiava por um amor que correspondesse às suas expectativas românticas. Sua vida mudou drasticamente quando Ricardo chegou à cidade. Ricardo era um homem charmoso e sofisticado, com um sorriso encantador e modos refinados. Ele viera de uma cidade grande, trazendo consigo uma aura de mistério e glamour que rapidamente conquistou Jéssica. As promessas de amor eterno e uma vida repleta de aventuras foram irresistíveis para a jovem, e ela se entregou de corpo e alma ao novo romance. Mas o conto de fadas não durou. Quando Jéssica descobriu que estava grávida, a reação de Ricardo foi fria e cruel. Eles estavam no jardim da casa de Ricardo, onde tantas vezes haviam trocado juras de amor, quando Jéssica, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, revelou a notícia. Ricardo, sem sequer hesitar, levantou-se abruptamente, os olhos outrora ternos agora duros e impassíveis. Isso não pode ser verdade, ele disse, a voz carregada de desprezo. Eu não posso me amarrar a isso. Tenho meus próprios planos, e uma criança não faz parte deles. Jéssica ficou ali, paralisada, vendo o homem que amava se afastar sem olhar para trás. O mundo dela desmoronou naquele momento. O que antes era um jardim de esperança tornou-se um cenário de pesadelo. Desesperada e temendo a reação da sociedade e de sua família, Jéssica voltou para casa em lágrimas. A princípio, tentou esconder sua situação, mas os sinais da gravidez começaram a se tornar evidentes. Quando seus pais finalmente descobriram, a reação foi imediata e feroz. Seu pai, um homem de temperamento explosivo, ficou irado ao saber da desonra que agora pairava sobre a família. Como pôde ser tão irresponsável, Jéssica? Ele gritou, sua voz ecoando pela casa. Você trouxe vergonha para nosso nome. Sua mãe, embora mais calma, estava igualmente desapontada. O que vamos fazer agora? Ela perguntou, a voz carregada de preocupação e tristeza. Os dias se passavam, e o medo de cair na boca do povo, e acabar com a reputação da família os rondava. A situação era insustentável, e a necessidade de encontrar uma solução tornou-se urgente. Em meio a discussões acaloradas, a mãe de Jéssica se lembrou de Mateus. Ele sempre foi apaixonado por Jéssica, disse ela, com um brilho de esperança nos olhos. Ele é um bom rapaz, trabalhador e de bom coração. Talvez ele possa nos ajudar. Mateus era um jovem de origem humilde, filho de agricultores que trabalhavam duro para sustentar a família. Desde os tempos de escola, ele fora apaixonado por Jéssica, mas ela nunca lhe dera atenção. Ele era um rapaz simples, sempre com um sorriso no rosto e um coração generoso. Durante os anos escolares, Jéssica o esnobara, preferindo a companhia dos jovens mais abastados e populares. Mateus havia se tornado um camponês, se dedicado ao trabalho na fazenda de sua família, ganhando a reputação de um homem trabalhador e íntegro. Ele era respeitado na comunidade por sua honestidade e disposição para ajudar os outros. Com poucas opções restantes, os pais de Jéssica decidiram procurar Mateus. Eles foram até a fazenda da família dele, onde o encontraram trabalhando nos campos. Mateus, surpreso ao ver os pais de Jéssica, ouviu atentamente enquanto eles explicavam a situação. Mateus, começou o pai de Jéssica, tentando esconder o orgulho ferido, nós estamos em uma situação difícil. Jéssica, ela está grávida, e o pai da criança a abandonou. Precisamos de alguém que possa protegê-la e evitar que nossa família caia em desgraça. Mateus ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Seu coração doeu ao pensar na dificuldade que Jéssica estava enfrentando,
e a velha chama de amor que nunca havia se apagado acendeu-se novamente. Ele sabia que esta era a oportunidade de finalmente estar ao lado da mulher que sempre amou. Eu ajudarei, disse Mateus com determinação. Farei tudo o que for preciso para proteger Jéssica e o bebê. Os pais de Jéssica suspiraram aliviados. Mateus era sua última esperança, e agora havia uma chance de salvar a honra da família. Eles voltaram para casa. Jéssica estava lá, sem saber que seu destino estava prestes a mudar mais uma vez. Seus pais disseram a ela que ela se casaria com Mateus para salvar o nome da família, e que Mateus havia aceitado assumir a paternidade da criança. Jéssica, mimada como era, resistiu o fato de ter que se casar com um homem simples que trabalhava nos campos. Mas seu pai foi firme em dizer que ela não tinha outra escolha, ou se casava com Mateus, ou teria que ir embora de casa. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com poucos convidados. O casamento foi rápido e sem grandes celebrações, refletindo a urgência da situação. Mateus estava radiante, finalmente realizando seu sonho de se casar com Jéssica, enquanto ela mantinha um semblante de resignação, ciente de que estava usando Mateus para proteger sua reputação. No início do casamento, a vida de Mateus girava em torno de Jéssica. Ele acordava cedo para cuidar da fazenda e garantir que nada faltasse para ela. Mateus fazia questão de trazer flores frescas todos os dias, preparar refeições especiais e garantir que Jéssica estivesse confortável. Ele construiu um berço com suas próprias mãos para o bebê que estava por vir, e se orgulhava de cada pequeno detalhe que preparava para sua nova família. Certa noite, Jéssica estava com muitas dores nos pés. Mateus preparou uma bacia de água e algumas ervas, e colocou os pés dela para aliviar a dor, e com toda delicadeza, ele jogava água e massageava seus pés. Então Jéssica disse: Mateus, eu preciso que você entenda algo de uma vez por todas. Claro, Jéssica. O que é? Nunca, em momento algum, você vai me tocar. Eu me casei com você por necessidade, não por desejo meu. Não ouse pensar que terá qualquer tipo de intimidade comigo. Jéssica, eu não quero te forçar a nada. Eu só que... Você só o quê? Acha que pode conquistar meu afeto com suas palavras vazias? Não seja ingênuo, Mateus. Eu nunca vou te amar. Eu entendo, Jéssica. Eu só queria que soubesse que estou aqui para te apoiar, mesmo que não seja da forma que eu gostaria. Bem, não espere gratidão por isso. Eu sei muito bem o que está fazendo. E saiba que nunca será o bastante para mim. Nunca. O tempo passava e Jéssica continuava a desprezar Mateus. Ela o via como uma solução prática, e não como um parceiro de vida. Mateus não era nada do que ela havia sonhado para seu futuro, e seu coração ainda estava marcado pela amargura da traição de Ricardo e pela situação em que se encontrava. Ela se isolava frequentemente, evitando as conversas profundas e mantendo uma distância emocional de Mateus. Mas à medida que o tempo passava, os gestos constantes de amor e carinho de Mateus começaram a afetar Jéssica. A paciência e a devoção dele eram inabaláveis. Ele sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo quando ela o tratava com frieza. Mateus fazia tudo para ver Jéssica feliz, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios desejos e necessidades. Um dia, enquanto estava sozinha na varanda, Jéssica observou Mateus trabalhando nos campos. Ele estava suado e cansado, mas havia uma expressão de satisfação em seu rosto enquanto cuidava da terra. Pela primeira vez, ela começou a ver além da simplicidade de Mateus, reconhecendo a profundidade de seu caráter e a sinceridade de suas ações. O trabalho árduo e a dedicação dele não eram apenas para garantir a subsistência da família, mas uma manifestação de seu amor por ela. À medida que os meses avançavam, Jéssica passou a valorizar mais os pequenos gestos de Mateus. As flores frescas não eram apenas um ornamento, mas um símbolo de seu afeto. As refeições preparadas com cuidado deixaram de ser apenas alimento,
mas uma expressão de sua dedicação. Jéssica começou a sentir uma mudança em seu coração, embora ainda estivesse lutando contra seus próprios sentimentos. O nascimento do bebê trouxe uma nova dinâmica para o relacionamento deles. Mateus estava encantado com o recém-nascido, tratando-o como se fosse seu próprio filho. Ele passava noites em claro cuidando do bebê, dando a Jéssica o descanso necessário. A visão de Mateus segurando o bebê com ternura e amor tocou profundamente Jéssica, fortalecendo ainda mais o crescente respeito e admiração que sentia por ele. Apesar de tudo, ela não conseguia aceitar que estava casada com um homem tão simples, pior ainda, que sem perceber, estava começando a amar aquele homem. Assim, a vida de Mateus e Jéssica seguia, com ele dedicando-se incansavelmente à família e ela começando a abrir seu coração, sem perceber totalmente a profundidade de seus próprios sentimentos. Jéssica começou a baixar a guarda, embora muitas vezes, tinha uma mudança repentina de humor, quando se pegava brincando e sorrindo com ele. Ela não queria aceitar amar aquele homem, ela tinha vergonha de ter um marido como ele. Num dia ensolarado de primavera, Mateus sugeriu que eles fossem à cidade para participar da feira local. Jéssica, hesitante a princípio, concordou, pensando que poderia ser uma boa oportunidade para sair um pouco de casa. Mateus preparou a carroça com cuidado, ajudando Jéssica a subir, e eles partiram rumo à cidade. A feira estava animada, cheia de barracas coloridas e pessoas rindo e conversando. Jéssica e Mateus caminhavam juntos, ele com uma expressão serena e ela ainda tentando se ajustar à nova realidade, e até com um pouco de vergonha de andar pela cidade com Mateus. À medida que passeavam pelas barracas, Mateus cumprimentava muitos conhecidos, todos lhe dirigindo palavras de respeito e admiração. Jéssica começou a perceber o quanto Mateus era querido na comunidade, algo que antes ela nunca havia notado. Enquanto caminhavam, Mateus parou para conversar com um grupo de homens sobre os próximos trabalhos na fazenda. Jéssica, sentindo-se um pouco deslocada, se afastou um pouco, observando a feira ao redor. Foi então que ela viu Ricardo, acompanhado de duas mulheres jovens e deslumbrantes. Seu coração disparou, e ela sentiu uma mistura de medo e vergonha ao vê-lo novamente. Ricardo, com seu charme superficial, estava claramente no centro das atenções, mas sua maneira de tratar as mulheres ao seu lado era fria e desrespeitosa. Ele as interrompia constantemente, ria das opiniões delas e parecia tratá-las como meros acessórios. Jéssica ficou chocada ao perceber a verdadeira natureza de Ricardo, algo que ela havia sido cega para ver no passado. Ao mesmo tempo, ela começou a observar Mateus de longe, vendo como ele interagia com as pessoas. Ele era gentil, prestativo e sempre disposto a ouvir os outros. As crianças corriam até ele, sorrindo, e os idosos o cumprimentavam com respeito. Jéssica começou a comparar os dois homens em sua mente, percebendo o abismo entre eles. Ricardo percebeu Jéssica de longe e se aproximou com um sorriso debochado. Ora, ora, se não é a minha antiga amante, ele disse, com um tom de desprezo. Vejo que acabou se casando com aquele homem simples. Como é a vida de esposa de um camponês? Jéssica sentiu um nó na garganta, mas antes que pudesse responder, Mateus apareceu ao seu lado, colocando-se entre ela e Ricardo. Ela está muito bem, Ricardo. E está em boas mãos, disse Mateus, sua voz firme e calma. Ricardo riu, mas havia algo nos olhos de Mateus que o fez recuar. Bem, parece que ela encontrou um protetor, disse ele, dando de ombros e voltando para suas acompanhantes. Jéssica sentiu um turbilhão de emoções. Ela olhou para Mateus, vendo-o agora sob uma nova luz. Ele não era apenas um homem simples, era um homem íntegro, forte e cheio de amor. Enquanto Ricardo se afastava, Jéssica percebeu que nunca havia sido realmente feliz com ele, apenas iludida por uma fachada de glamour e promessas vazias. Ao voltarem para casa,
Jéssica não conseguiu tirar os olhos de Mateus. Ele guiava a carroça com uma calma serena, e pela primeira vez, ela sentiu uma profunda gratidão por tê-lo ao seu lado. Quando chegaram, Mateus ajudou-a a descer e pegou gentilmente sua mão. "Você está bem?" ele perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Jéssica sorriu, um sorriso sincero que ela não conseguia esconder. "Estou sim, Mateus. Obrigada por tudo." Naquela noite, enquanto observava Mateus fazendo de tudo para ela se sentir confortável, Jéssica sentiu seu coração aquecer. Ela estava começando a se dar conta de que era uma mulher de sorte por ter um marido como ele. As barreiras em seu coração estavam se desfazendo, e pela primeira vez, ela permitiu-se a possibilidade de amar Mateus verdadeiramente. Depois do jantar, Mateus sempre sentava na varanda para olhar as estrelas, enquanto Jéssica se trancava em seu quarto. Neste dia, Mateus foi se sentar na varanda e ela perguntou se poderia se sentar lá com ele. Ele sorriu, e disse que ele ficaria muito feliz se ela fosse. Eles se sentaram na varanda da casa, observando o céu estrelado. O silêncio era confortável, mas carregado de emoções não ditas. Mateus, sempre atento, notou a expressão pensativa de Jéssica e decidiu quebrar o silêncio. "Foi um dia agitado, não foi?" ele disse com um sorriso suave. Jéssica olhou para ele, seus olhos brilhando sob a luz da lua. "Sim, foi. Muito revelador também." Mateus franziu a testa levemente, preocupado. "Sinto muito por você ter encontrado Ricardo. Espero que ele não tenha dito nada que a magoasse." Jéssica respirou fundo, sentindo a necessidade de finalmente falar o que estava em seu coração. "Mateus, eu preciso te dizer algo. E é importante." Mateus virou-se completamente para ela, seus olhos refletindo cuidado e curiosidade. "O que foi, Jéssica? Você sabe que pode me contar qualquer coisa." Jéssica segurou as mãos de Mateus, sentindo a força e a gentileza nelas. "Quando nos casamos, eu estava desesperada. Precisava de alguém para me salvar, para proteger meu filho. Eu não pensei em você, nos seus sentimentos. Apenas pensei em mim mesma." Mateus balançou a cabeça, começando a falar, mas Jéssica levantou a mão, pedindo-lhe que a deixasse continuar. "Mas, com o tempo, você me mostrou o que é o verdadeiro amor. Amor que não exige nada em troca, que está sempre presente, mesmo quando não é reconhecido." Ela fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Hoje, quando vi Ricardo, percebi o quanto ele é vazio e superficial. E percebi o quanto você é diferente. Você é bondoso, forte, admirado por todos. Eu fui cega por tanto tempo." Mateus apertou suas mãos, sentindo uma mistura de esperança e medo. "Jéssica, o que você está tentando dizer?" Jéssica respirou fundo, sentindo a coragem crescendo dentro dela. Ela levou suas mãos acariciando o rosto de Mateus e disse: "Estou dizendo que eu te amo, Mateus. Percebi que fui abençoada por ter você ao meu lado. E não é apenas gratidão. É amor verdadeiro. Eu te amo de todo o meu coração." Mateus ficou imóvel por um momento, as palavras de Jéssica ecoando em seu coração. Ele então puxou-a suavemente para mais perto, seus olhos brilhando de felicidade. "Jéssica, você não sabe o quanto essas palavras significam para mim. Eu sempre te amei, desde a escola. E tudo o que eu sempre quis foi te fazer feliz." Jéssica sorriu, sentindo uma onda de alívio e alegria. "Você já me faz feliz, Mateus. Mais do que eu jamais imaginei que poderia ser." Mateus, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo, disse: "Então eu já posso te beijar?"
Jéssica, com seus olhos brilhando e o coração acelerado, respondeu: eu não vejo a hora. Então eles se beijaram, sentindo o calor e a sinceridade de seus sentimentos finalmente compartilhados. Naquela noite, sob o céu estrelado, o amor deles floresceu plenamente, e Jéssica sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela tinha ao seu lado o homem que verdadeiramente a amava e a respeitava. Para nunca perder um novo vídeo, e não se esqueça de dar um like e deixar um comentário. Compartilhe seus pensamentos com a gente. Até a próxima!